Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 27 de fevereiro a 5 de março, uma semana toda aí de lembranças, que a Igreja colocou dos santos da Santa Igreja. Começamos então por segunda-feira, dia 27 de fevereiro, dia de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, um religioso. São Gabriel não nasceu no Abruzzo, mas em Assis, no dia 19 de março de 1838. Foi batizado no mesmo dia e recebeu o nome de Francisco. Francisco foi aluno dos irmãos das escolas cristãs e depois dos jesuítas. Com eles ficou estudando até a idade de 18 anos, quando tomou a decisão de ingressar na família religiosa de São Paulo da Cruz. A 21 de setembro de 1856, ele vestiu o hábito religioso e assumiu o nome de Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Um ano após, emitiu os votos religiosos. Em 10 de julho de 1859, chegou com os confrades à ilha del Gran Sasso. Foi a última etapa da sua peregrinação. Ali ele morreu a 27 de fevereiro de 1862. Na terça-feira, dia 28, último dia de fevereiro, foi dia de São Romano, um grande abade. É em Anhui, perto de Lyon, que encontramos o monge romano. Os severos regulamentos do mosteiro eram muito brandos para ele. Com o consentimento do seu abade, pegou a Bíblia e o indispensável para viver e sumiu no mundo. Alguns anos depois, o seu irmão Lupicino o encontrou e se agregou a ele. Mais tarde, muitos os seguiram no eremitério. Fundaram um mosteiro em Condá e outro em Beume. Durante uma peregrinação ao túmulo de São Maurício, em Genebra, em companhia de um dos seus monges, São Palade, ele passou a noite numa choupana, onde se abrigou com 2 leprosos. Romano não hesitou em abraçá-los. Na manhã seguinte, os leprosos perceberam que estavam curados. Eles, que até então estavam marginalizados, correram à cidade para contar o milagre e se reintegrar na sociedade. Parece até as coisas que Jesus também fez, Jesus também fez isso. Durante essa viagem, houve outros prodígios operados pelo santo. Depois, voltou à sua solidão, onde morreu no ano de 463. Morreu antes do irmão e da irmã. Ele tinha 73 anos de idade. No dia 1º de março, era quarta-feira, dia de Santa Eudóxia. Eudóxia, nascida na Palestina, em Samaria, aldeia que se recusou a receber Jesus devido à rivalidade existente entre os dois povos. Lá também foi que aconteceu um importante e maravilhoso encontro de Jesus com uma moradora local, que o acolheu e se converteu com as palavras de Cristo. Certa vez, enquanto ouvia o monge Germano orar, Santa Eudóxia, ela encantou-se por aquelas palavras e decidiu aprender mais sobre elas. Sendo assim, Santa Eudóxia passou um longo período isolada e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Santa Eudóxia teve uma visão de São Miguel Arcanjo, confirmando assim seu arrependimento e conversão. Logo em seguida, retornando a Heliópolis, onde seria batizada, e em seguida libertando seus escravos e doando seus bens aos mais pobres. Eudóxia se dedica a curar os enfermos e auxiliar os necessitados, convertendo vários pagãos ao longo do tempo, se tornando madre superiora de um convento. Mais tarde seria denunciada ao imperador Trajano, que ordenaria sua execução. Santa Eudóxia, então, foi executada em 1º de março do ano de 114, sendo canonizada logo após sua morte, devido ao martírio de dar sua vida pela fé em Jesus Cristo. Na quinta-feira, era dia 2 de março, dia de São Simplício. São Simplício ficou conhecido por sua trajetória dentro da igreja e um dos períodos mais complicados da história. Simplício foi papa nos períodos de 468 a 483, tendo mantido um dos pontificados mais longos de seu período, pois nesta época o Império Romano vivia uma decadência, sofrendo constantes ataques de hordas de bárbaros. Dentro da igreja, São Simplício enfrentou um período onde heresias
como o nestorianismo, que dizia que Cristo, homem, era diferente do Cristo Deus, e também o monofisismo, onde pregavam como verdade que a natureza divina suprimiu a natureza humana de Cristo. Porém, com a autoridade cheia do Espírito Santo, São Simplício conseguiu combater estas ideias, guiando de maneira magistral a nossa Santa Igreja. No ano de 476, São Simplício se deparava com a queda do Império Romano, fato esse que transformaria Roma na cidade dos papas, pois em meio à desordem, os papas eram a autoridade máxima jurídica e moral. Nesse cenário, Simplício demonstrava mais uma vez sua força em auxiliar a Igreja a se sustentar e sua fé inabalável que mantinha sua generosidade e bondade para com o povo. São Simplício faleceu no ano de 483, deixando como seu legado uma igreja forte e triunfante, mesmo em meio às lutas internas e externas. Na sexta-feira, dia 3 de março, dia de Santa Teresa Eustóquio Vercelli. Sendo uma mulher de grande fé, Santa Teresa Vercelli buscou sempre o caminho de Deus e da libertação, buscando Deus só. Porém, nesse período, viveria a experiência de um vazio, como se Deus tivesse se esquecido dela, ou que simplesmente não existisse. Mas, apesar de todas essas experiências, Teresa não se deixaria abalar, mesmo sem a sensação de conforto ou um preenchimento para seu vazio, decide seguir o exemplo de Cristo e usar sua solidão e dor como profunda oferta de seu amor. Ingressou aos 25 anos, iniciando a um trabalho missionário de assistência a crianças abandonadas e desvalidas, sendo orientada pelo Monsenhor Giuseppe Benaglio. Nos anos de 1800, a Itália vivia um período de enormes transformações e crises. Em meio a tudo isso, Santa Teresa Vercelli percebeu a necessidade de auxiliar as carências do seu tempo. Assim sendo, fundaria a Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, atraindo consigo várias jovens que, assim como ela, partilhavam de grande generosidade e disponibilidade para se entregar a esta obra. Santa Teresa Eustóquio Vercelli faleceu no dia 3 de março do ano de 1852. Ontem, dia 4, foi dia de Santo Casimiro. Nascido em berço nobre, Santo Casimiro vinha de uma linhagem real, filho do rei Casimiro IV, rei da Polônia. Apesar de todo o luxo que o cercava, desde cedo Casimiro optou por abdicar do seu posto de futuro rei e aos luxos da nobreza, se dedicando ao celibato. Mesmo com sua saúde bastante debilitada, Santo Casimiro nunca deixou de apoiar seu povo em nenhum momento, inclusive auxiliando seu pai nos momentos de maior dificuldade de seu país, sempre trabalhando pelos mais necessitados, pelas igrejas e conventos, e espalhando a palavra do Senhor. Santo Casimiro faleceu no ano de 1484, aos 25 anos, vítima de uma tuberculose, por conta do seu corpo já exaurido devido aos seus esforços. Porém, seria canonizado somente em 1521, quando também seria declarado padroeiro da Polônia pelo Papa Leão X. E hoje, domingo, dia 5 de março, é dia de São João José da Cruz. São João José da Cruz teve uma vida religiosa eremítica. Foi grande exemplo de fé e perseverança, levando uma vida de profunda oração, onde se alimentava e dormia somente o necessário. Devido à confiança de seus superiores, foi enviado para Piemonte, em Ávila, para começar um novo mosteiro, que de maneira braçal iniciou a construção. Com sua perseverança, a providência divina e a ajuda do povo, construiu o mosteiro. Recebeu de Deus o dom dos milagres, e muitos o buscavam. João José da Cruz sempre apresentava o Senhor Jesus e levava o povo à oração. Esses textos eu trouxe do livro Um Santo para Cada Dia. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Ouçamos a música do Salmo da liturgia de hoje. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Depois nós já voltamos.